Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém cheio do fogo do Espírito Santo de Deus aí? Se tiver, dá um glória aí bem alto. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu creio que este ano aqui já está sendo e será o melhor ano das nossas vidas. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não terá grandes lutas nem grandes desafios. Eu estou dizendo que será o melhor ano da sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque o que determina o que nós vamos viver tem a ver com as decisões que nós vamos tomar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Pai de amor, glorificado seja o teu nome em todo tempo, em todo lugar, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por mais essa noite na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo, por aqueles que vão nos assistir e por aqueles que aqui estão nos ajudando a fazer esse culto online, presencial, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que nessa noite a tua palavra ministrada, que ela possa, Senhor, executar aquilo que o Senhor determinou que ela execute em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Que ela abençoe, Pai, o espírito, a alma e o corpo, em o nome do Senhor Jesus. Irmão, tudo que nós construímos, vivemos, são decisões que nós tomamos. Então toda a nossa vida ela é construída por tijolinhos que nós colocamos ali embaixo dos nossos pés e vamos pisando e caminhando em direção a um grande futuro que o Senhor tem para nós. Sabe, não podemos deixar que a circunstância venha mover as nossas decisões, mas as decisões precisam reinar sobre a circunstância e sobre os nossos problemas. Diga comigo, a minha decisão, ela não é baseada nos problemas e nas circunstâncias, ela é baseada na vontade daquele que me chamou. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a única coisa que nós podemos fazer para que o nosso ano continue sendo um ano excelente é tomar as nossas decisões. Então tudo que nós vivemos até hoje, tudo que nós somos, foi construído em nossas vidas pelas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Então tudo depende da forma como você está construindo, é como você vai chegar lá na frente. O que nós construímos hoje, as decisões que nós tomamos hoje, ela vai construir o nosso futuro. Bom, melhor do que já é, ou pior do que ele já é. Diga misericórdia. Sabe, tem muitas pessoas que falam, o meu futuro está nas mãos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Senhor tem pensamentos bons, ou seja, o Senhor tem planos bons para nós, não de mal, para nos fazer nos prosperar, para ter um futuro próspero. Mas ela não diz que o nosso futuro está nas mãos dele, porque a decisão é nossa. Você tem o poder de decidir diante do Senhor. Sabe, eu tenho 2 filhos e eu estou criando eles, uma menina de 15, linda, cara do pai, um menino de 12, também bonito, a cara do pai, aleluia, nariz da mãe, orelha da mãe, mas a cara do pai, amém, aleluia. E eu tenho sonhado, desde quando eles nasceram, antes de nascer, eu tenho sonhado com um futuro lindo e maravilhoso para eles. Mas eu sei que vai chegar um dia que eles vão poder tomar as suas próprias decisões. Vai chegar um dia que eles vão decidir fazer o que eles querem. Vai chegar um dia que não adianta se eu sonhei para o João ser um médico, ou para a Beatriz ser uma médica, ou uma grande teóloga, ou um grande teólogo, sabe? Mas eles vão chegar um dia que eles vão tomar a decisão deles de ter o futuro que eles querem decidir ter. Sabe, Deus tem planos maravilhosos para você, diga aleluia. Mas muitas vezes você vai tomando decisões e colocando tijolinhos no seu caminho, no caminho da sua vida, construindo o seu futuro, que não deveria entrar na construção da sua vida.
É igual a frase: Deus está no controle de tudo, mas eu tenho um receio enorme, não de dizer essa frase pela magnitude, a grandeza, onisciência, onipresença, onipotência de Deus, mas por nós. A pergunta é: Deus realmente está no controle de tudo na minha e na sua vida? Sabe, o problema em questão aqui não é se Deus vai me perdoar ou não caso eu tome decisões erradas. A Bíblia diz que quando eu tomo decisão errada, se há arrependimento, eu vou diante dele, peço perdão e ele sempre vai me perdoar. Ele vai lançar no mar do esquecimento, está na palavra do Senhor. Mas o problema é que o tijolinho errado que eu coloquei na construção do meu futuro, ele não vai sair dali, ele vai continuar ali. Sabe, Deus sempre vai perdoar-nos para salvação, mas o tijolo que nós colocamos na construção da nossa vida, por causa de um relacionamento que não era para acontecer, por causa de uma decisão precipitada que não éramos para tomar, por causa de uma experiência que você jamais deveria ter experimentado, por causa de um ambiente que você jamais deveria ter entrado, Deus vai te perdoar, isso com certeza. Porém, esse tijolo vai continuar na sua construção, na construção da sua vida. Pastor, quem sou eu hoje? Você é fruto da construção dos tijolos que foram suas decisões. Você decidiu até aqui colocar os tijolinhos diante dos vossos pés para trilhar ali um futuro. Então quem eu sou hoje? Eu sou o fruto da construção dos cujos tijolos foram minhas decisões que foram colocadas. Sabe o que o Senhor quer te ensinar hoje? Com certeza vai mudar completamente o seu futuro. Diga comigo assim: eu sou responsável e ninguém mais pelas minhas decisões. Sabe, nós somos tendenciosos sempre a colocar culpa em pessoas, colocar culpa na igreja, colocar culpa no líder, colocar culpa no pastor, enquanto nós tomamos a nossa decisão. E quando tudo é errado, e aí nem o pastor, nem o meu líder, nem a igreja, nem ninguém consegue me ajudar a resolver, aí todos eles são culpados porque não ajudaram a resolver aquilo que eu tomei de decisão. Mas lá em 1 Samuel capítulo 16, primeiro livro de Samuel capítulo 16, verso 17, nós vamos aprender coisas preciosas nessa noite da parte de Deus. Diga glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 17, nós vamos ler até o verso 19, mas vamos fazer uma pausa aqui depois do verso 17, porque esse texto tem muitas chaves espirituais abençoadas para nós recebermos da parte de Deus nessa noite. Porque o que Deus mais quer nessa noite é destravar um futuro profético na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Sabe, diga assim comigo: eu creio que nessa noite o meu futuro profético vai ser destravado em o nome do Senhor Jesus. E 1 Samuel capítulo 16, verso 17 diz assim: e Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam aqui. Primeira chave espiritual que nós temos que aprender nessa noite: você nunca vai entrar no palácio se não tiver qualificação ou qualidades para estar diante de reis. Sabe, na Bíblia todos que estavam diante do rei estavam qualificados para isso. O Espírito Santo, ele só abre porta para quem está preparado. Diga comigo: eu vou me preparar nesses dias para um grande mover de Deus. Aleluia. Sabe, não podemos confundir as coisas. Deus abre porta para quem se preparou para aquele dia ou aquela oportunidade. Uma vez ensinaram, não sei quem, mas eu ouvi falar, que quando você vai prestar uma prova muito importante, baixar a cabeça, orar: Espírito Santo, traga a lembrança, a minha memória, a matéria para eu fazer essa prova e ir bem nessa prova. Eu declaro que vou passar e tal. E aí o Espírito Santo vem e pergunta para você: mas vou lembrar do quê? Se você não estudou.
Então se preparar quer dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Diga para quem está pertinho de você aí, você precisa fazer a sua parte também. Aleluia. No verso 18, continuando o texto, um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Olha que interessante, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Aqui começa uma coisa muito interessante. Aqui começa o currículo de um menino que estava lá no meio do mato, cuidando lá das ovelhinhas do pai. E de repente, o currículo dele, sem ele saber, já rodava todas aquelas pessoas ali na região de Israel. E o currículo desse menino, que tinha aproximadamente 17 anos, era: ele sabe tocar bem, ele é valente e vigoroso, ele é um homem de guerra, ele é prudente nas palavras e ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. Ou seja, quando surge um problema no palácio, quem é chamado? É aquele que tem um bom currículo. Fala para quem está do seu lado assim: quando tem um problema no palácio, quem é chamado é quem tem um bom currículo. Sabe, repare que aqui, esse currículo de Davi não tem nada a ver com questões acadêmicas, não tem nada a ver com habilidades naturais, mas tem a ver com coisas que ele foi desenvolvendo e se aperfeiçoando e se preparando para o dia que o Senhor fosse chamar para um propósito ainda maior. Então aquilo que falaram de Davi quando ele não estava perto, era aquilo que viam através da vida dele. Então aquilo que falam de você quando você não está perto, esse é o seu currículo. Sabe, aquilo que falam de você quando você dá as costas, esse é o seu currículo. E aqui Davi não estava presente naquela roda do palácio diante do rei, mas quando surge um problema para resolver, foi o nome dele que falaram, e falaram bem. Às vezes surge problema e aí você fala: eu fui o último a ser chamado para resolver o problema. Por quê? Porque nós somos os últimos? Porque não sabemos resolver o problema dos outros, só sabemos resolver os nossos problemas. Sabe, eu nunca vi pessoas que resolvem os próprios problemas entrar para uma grande história. Só entra para a história, só é convidado para o palácio quem resolveu problemas dos outros. Vou dar um exemplo na Bíblia aqui. Por exemplo, José estava preso. José só foi solto porque ele foi chamado para resolver o problema do faraó e do Egito. E porque ele resolveu o problema de faraó e do Egito, ele foi solto. Ele resolveu o seu problema? Não. Outro aqui, Daniel também não resolveu o problema dele. Daniel, ele foi lá ser chamado pelo rei Nabucodonosor para resolver o problema de quem? Da Babilônia e da terra naquela época. Então entenda que se você não sabe resolver problema para os outros, você nunca vai ser chamado para lugares estratégicos. Diga comigo: eu vou aprender a resolver problema dos outros, porque eu quero estar pronto para a oportunidade do Senhor na minha vida. Sabe, não adianta orar para Deus te colocar num lugar de honra. Sabe, não adianta: Deus, no lugar dessa vergonha, derrama dupla honra. Sabe, Deus vai olhar para você e vai ficar tentando achar princípios na sua vida que você esteja cumprindo para te honrar naquilo. Sabe, tem muita gente que ora, mas não cumpre nenhum princípio bíblico que o coloque em lugar estratégico de honra. Sabe, é claro que eu não estou dizendo que você é culpado, nem sempre você teve a opção de ser instruído, de ser treinado para o futuro, mas existem coisas que nós permitimos ser influenciados, como ambientes, pessoas, palavras. E as palavras, elas só vão ter efeito na minha vida e na sua quando você acredita nelas. Diga comigo: palavras só vão ter efeito quando eu acredito nela.
Sabe, não importa as palavras que lançam contra você, o que importa é o que você acredita a seu respeito. Sabe, quando alguém lança palavras de maldição, como você é pobre, você é feio, você é incompetente, você é crente, não tem nada, nunca vai ter nada, né? E de repente vem um profeta e libera uma palavra que vai mudar a sua vida, como dizendo: Deus vai te levar para as nações, Deus vai fazer de você uma grande empresária, Deus vai fazer a sua família numerosa na terra e poderosa, Deus vai levar o seu ministério para vários lugares. E a resposta, quando é liberada a palavra profética, é sempre: será? Será que é comigo? A resposta é sempre: não, peraí, eu tenho que pedir sinais para Deus, se realmente é verdade. Aí você dá uma de Gideão: Senhor, 3 sinais pelo menos. Sabe, nós acreditamos muito mais nas maldições do que acreditamos nas palavras proféticas. Eu vou liberar palavras hoje ao seu coração, e já estou liberando desde o começo desse culto. Mas você tem dificuldade em acreditar nas palavras proféticas de Deus, e você tem facilidade de acreditar nas maldições, e isso vai ser quebrado hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas como Davi se tornou o rei que foi? Sabe, Davi se tornou o rei que foi porque ele descobriu que o dom que Deus colocou nele precisava se desenvolver. Vou repetir: Davi se tornou grande com aquele currículo enorme, depois rei mais tarde, porque ele descobriu o dom que Deus colocou nele e começou a trabalhar para desenvolver esse dom, para que na hora certa, no momento certo, no dia certo, ele fosse ali exaltado por todos. Olha que interessante, todos nós temos um dom de Deus, diga aleluia. Sabe, nós temos muitos dons. Por exemplo, eu gosto muito de falar em público. Agora eu vou fazer umas lives diferentes, estou bolando umas coisas muito diferentes aqui, sabe, vou começar a mexer mais e atingir mais pessoas com a palavra de Deus. Mas você sabia que falar em público é o segundo maior medo depois da morte? Quando fala para alguém: irmão, amanhã você vai pregar, a mão já começa a tremer, dá dor de barriga, diarreia, suador, dá sudorese, dá um monte com a boca, começa a ficar seca, mas só daqui uma semana. Então nós precisamos desenvolver o dom que Deus nos deu. Diga comigo: eu tenho um dom que Deus me deu. Sabe, deixa eu falar uma coisa muito importante para você nessa noite. Essa pandemia, ela vai passar. Acredite em mim, ela vai passar em breve. E quando passar, o Senhor, Ele vai fazer o extraordinário acontecer na terra, como nunca fez antes, com sinais, prodígios e maravilhas em Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga aleluia. Mas quem Deus vai usar para que isso aconteça? Porque o Senhor colocou na sua palavra, e Ele é fiel a ela, que Ele vai usar eu e você. Mas quem vai estar preparado na hora que essa pandemia passar, para que Ele possa se mover a glória dEle aqui na terra? Alô? Alô? Quem está desenvolvendo os dons que Deus te deu? Quem está aproveitando essa pandemia em casa, tranquilo, descansando ali, para trabalhar, para desenvolver, para se aprimorar no dom que Deus te deu? Ou você está em casa sem fazer nada, não ora, não assiste pregação, não faz o estudo bíblico, não ora com a família, fica o dia inteiro com o barrigão para cima, assistindo Netflix, assistindo outras coisas. Sabe, no momento que tudo isso passar, Deus vai passar os olhos sobre a terra e vai usar quem está preparado, quem não perdeu a comunhão, quem aumentou a intimidade, quem entendeu o mover dele, quem está no processo da glória, aquele que está com o coração para mudar a história de alguém, para mudar a história de alguma família. É esse quem Deus vai usar. Sabe, Deus deu um dom para nós, mas somos nós que decidimos o que nós vamos fazer com ela. Você transforma isso conforme um propósito de vida ou como sendo secular. Tem gente que Deus é sempre segundo plano, mas se você perguntar, quem está em primeiro lugar na sua vida? Não, é Deus. Então deixe de dormir hoje para orar. Não, eu tenho que dormir porque eu tenho que descansar. Então Deus não está em primeiro lugar.
Alô? Então deixe de assistir sua série de Netflix e vai ter um momento de oração com Deus no seu quarto fechado. Não, eu tenho que ter meu momento de lazer. Então a lazer está em primeiro lugar, não é Deus. Sabe, nesse momento, use esse momento que Deus está te dando para você ficar em casa com a sua família, para você aprimorar os dons que Deus te deu, para você encher o coração dos seus familiares da glória de Deus, para que a tua casa, o ambiente espiritual da tua casa venha a ser transformado em o nome do Senhor Jesus. Sabe, Davi não cursou escolas renomadas, pelo contrário, Davi foi um dos meninos da época reprovado lá no curso para ser um rabi, um mestre. Ele foi reprovado, e todos que são reprovados, eles vão para casa e aprendem a profissão com os pais, ou vão ser pescadores, ou cuidadores ali de ovelhas, pastores, ou outras profissões. Então Davi, ele tinha todo esse currículo, mas ele não cursou bons cursos. Mas a Bíblia diz que ele era prudente em palavras e de boa aparência. Sabe, Davi não tinha um exército disponível para ele, para ensinar ele, a treiná-lo a ser um grande guerreiro, mas a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. Aliás, a Bíblia narra que aqueles conselheiros do rei Saul declararam que Davi era um homem de guerra, sem Davi não ter travado nenhuma guerra. Porque Davi não era um soldado, Davi era um pastorzinho de ovelhas. Sabe, o currículo dele veio porque ele começou a aprimorar, e não era o que ele falava, era o que as pessoas viam a respeito das atitudes dele. Porque o último critério do currículo de Davi era que Deus era com Davi. Alô? Quando as pessoas olham para você, não vou terminar, 3 pontinhos, senão vou falar, pastor está me acusando. Não estou acusando você de nada, estou só abrindo pela graça de Deus os seus olhos espirituais, para você ocupar a sua mente, sua alma, o seu espírito, o seu coração com as coisas de Deus nesses dias, porque Deus está nos dando oportunidade de nós nos prepararmos para coisas maiores. Sabe, Davi, ele tinha habilidades naturais também, que ele também foi desenvolvendo, a ponto de ser convidado a entrar no palácio. Sabe, a ponto de um dia aproximar-se do seu destino profético. Qual era o destino profético de Davi? Sentar no trono de Israel, ser rei de Israel. Sabe, Deus sempre vai usar o dom que Ele te deu para te aproximar do seu destino profético. Qual o dom que Deus te deu? Qual o dom que Deus te deu? Alô? Você sabe que tem crente dentro da igreja que não sabem ainda qual é o dom. Tem crente dentro da igreja que já está dentro da igreja, que sabe também o dom que Deus deu, mas despreza o dom que Deus deu. E eu, se eu fosse você, não desprezava o dom que Deus colocou em você, porque assim fala Paulo a Timóteo, lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo fala com seu filho na fé, dizendo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, Paulo está falando, não despreze Timóteo, porque vai chegar o momento, vai chegar a hora que a glória de Deus virá, e quando ela vier, você tem que estar preparado. Medita ali, desenvolva o seu dom, se ocupa nele, para que o teu aproveitamento seja manifesto na presença de todos. Sabe, tudo aquilo que você despreza, você afasta de você. Mical desprezou Davi, quando Davi estava na presença de Deus, tomado pela glória de Deus, adorando a Deus, a sua roupa subiu, mostrando quase suas partes baixas, e a sua esposa Mical lá
da janela lá do palácio, viu e o desprezou. A Bíblia diz que ela não pôde ter filho, não pôde gerar um filho, porque desprezou a glória de Deus na vida de Davi. Sabe, Golias também, ele desprezou Davi, quando ele falou assim: você vem com pau e com pedra, acaso eu sou cachorro? Ele desprezou Davi quando Davi se levantou para pelejar contra ele, e morreu na batalha pelas mãos de Davi. Sabe, toda vez que aparece a palavra desprezo, sempre vai ter uma perda. Sabe, não despreze o dom que Deus te deu, não despreze o que Deus colocou em você, não despreze as pequenas coisas que Deus está te dando hoje, não despreze os pequenos recomeços. Aleluia. Sabe, todos nós estamos recomeçando novamente, todas as igrejas estão num total recomeço. Estão ali com estratégias para aumentar o número de membros, para segurar os membros que estão aqui, para injetar fé. Ou seja, todos estamos no mesmo recomeço e não podemos desprezar, fazer de conta que nada disso está acontecendo. Porque uma coisa é certa, a igreja nunca mais vai ser a mesma. Nós não vamos voltar a ter uma vida normal como era antes. Isso é ilusão. As coisas daqui por diante só vão mudar, algumas coisas vão piorar, os desafios vão aumentar, porque quanto maior é a bênção de Deus para nós, maior é a luta e maior é o desafio. E quando nós entramos com o currículo de Davi, quando nós entramos com prudência, quando nós se desenvolvemos nossos dons, nós nos tornamos vitoriosos e cumprimos o propósito profético de Deus na nossa vida. Sabe, a bênção vem, a bênção vem. Então não despreze as coisas, porque ela há de ter perdas. Sabe, uma vez uma pessoa falou perto de mim: pastor, só faltou fazer o sinal da cruz assim, Deus me livre eu ter cartão de crédito. Eu falei: irmão, por mais que você veja o cartão de crédito uma coisa que não é para você, não despreze. Fala para quem está do seu lado assim: não despreze as coisas que Deus está te dando. Sabe, para de reclamar. Tem muita gente reclamando. Por que está fechando? Está ficando em casa. Por que agora tem que ficar em casa? Por que agora tem que as crianças? Pare de reclamar, porque o povo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que o povo que reclamava morreu no deserto, não tomou posse, não se cumpriu o propósito profético na vida deles. Pare de reclamar e olha com os olhos de Deus. O tempo que você está em casa, Deus está te dando para você aprimorar, desenvolver o dom que há em você. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas por que nós não conseguimos desenvolver o dom que Deus nos deu como Davi desenvolveu? E eu vou falar para você assim, por vários motivos, mas o principal é porque pessoas falaram coisas a seu respeito que você acreditou. E essas coisas que as pessoas disseram lá atrás, no passado, a seu respeito, inconscientemente virou em você crenças limitantes que bloqueou a sua mente em desenvolvimento, para você não crescer, não avançar e não romper. E hoje, quando você anda com o Senhor, na hora parece que você está igual Michael Jackson, né? Andando no mesmo lugar assim, ó. Está igual Michael Jackson, não sai do lugar. Aquela dancinha do Michael Jackson, sabe? Já viu? Não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque a sua mente está bloqueada. Mas hoje eu vim aqui como profeta do Senhor para desbloquear a sua mente com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa e vai mudar a sua história hoje, em o nome do Senhor Jesus, eu creio. Aleluia. Sabe, às vezes você conviveu com pessoas que travaram sua vida emocional com palavras, travaram sua vida espiritual, que tudo isso acabou resultando em proibir você de sonhar. Sabe, tem muitas pessoas que não conseguem sonhar mais com o seu futuro promissor, grandioso, por causa de experiências que tiveram e que viram no passado. Sabe, toda vez que o inimigo ele quer parar o chamado ou o futuro de uma pessoa, ele vai fazer com que ela experimente através de palavras duras, ruins, de outras que vêm e nos falam com palavras negativas, palavras contrárias àquilo que o Senhor tem para aquela pessoa.
E qual a finalidade dele? É desanimar você e fazer você desistir de avançar. Não, tá bom aqui, já sou salvo, já me batizei, tá bom demais, para que me expor? Não vou adiante, porque eu já me expus lá atrás e me dei mal, me trataram mal, não me reconheceram, olha, falaram isso, falaram que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro, que eu nunca vou ser pastor, ou que eu nunca vou ser evangelista. Lá atrás me disseram que não podia me ungir pastor ou evangelista, porque tinha muitos demônios na minha vida, e aqui cá estou eu, para a honra e glória do Senhor. Diga aleluia, pelo menos por mim. Sabe, repare uma coisa, Davi, se nós seguimos a história dele, Davi ele foi para uma guerra. Davi tinha se preparado, tinha matado um urso, depois um leão, e foi cumprir uma ordem de seu pai, lá em 1 Samuel capítulo 17 ainda, no verso 20. Ele foi levar lá pães para os irmãos e queijo para os capitães. Olha só o verso 20. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito sério, presta atenção aqui. Se você não entender que você não está fazendo um favor para Deus, servindo a sua igreja, ou para o seu pastor, em cuidar das pessoas que o próprio Senhor te comissionou, você não vai chegar a lugar nenhum. E essas pessoas que Deus colocou na sua mão para você liderar, faz parte do seu treinamento, para que o Senhor possa te levar a lugar mais alto. Mas antes, Ele vai te levar a lugares para treinar, lugar de treinamento, de preparação. Davi, antes de fazer a tarefa do pai, ele fez com que as ovelhas, que eram responsabilidade dele, tivessem muito bem guardado. O que é guardado? Alimentada, nutrida. Então Davi olhou as tarefas dele, que Deus colocou na mão, as pouquíssimas ovelhas. Não, quem tem que cuidar delas, deixá-las em segurança, porque senão vai vir o leão, vai vir o urso, vai vir os predadores, vão querer levá-las, tomá-las. E depois ele foi fazer o que ele tinha que fazer, porque a hora que ele voltou, as ovelhas estavam guardadas, bonitinhas, alimentadas, tranquilas. Fala para quem está pertinho de você, fala: Deus colocou alguém no seu caminho para cuidar, então cuide, porque é seu treinamento. Ele te colocou lá para você ser treinado. E seguindo aqui no verso 21 ainda: e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem para a batalha, e a gritos chamavam a peleja. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Ei, como Davi foi recebido quando chegou no arraial? Com palavras positivas? Davi fica olhando: nós vamos derrotar aquele gigante como se passa manteiga no pão, assim nós vamos derrubar aquele. Foi assim? Não. Engraçado que o Davi não era guerreiro de guerra. Ele chega num lugar onde tinha homens treinados e homens já velhos de guerra, grandes homens guerreiros, e estavam com medo de um homem de 3 metros de altura.
E ainda assim, quando ele olha aquela situação, eu acredito que antes dele perguntar que vai ganhar quem derrotar aquele cara, ele já tinha desenhado dentro: eu vou perguntar, porque se falar que é coisa boa e eu estou aqui, lá vou ganhar minha oportunidade, porque eu estou preparado para a oportunidade. Olha que interessante, a oportunidade apareceu e ele estava preparado. E ele chega lá, o diabo ainda usa a boca do irmão dele para fazer o quê? Para animá-lo positivamente. Davi, vai lá, a gente não consegue, mas você consegue. Você é esperto, Davi. Ó, a noite toda lá cuidando das ovelhinhas, Davi. Afinal, você com aquela pedra lá, você consegue ter uma mira boa. Foi essa forma que receberam ele? Não, receberam como? Com palavras para travar o propósito profético na vida de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não deu bola para aquela situação e aquelas palavras. Por que Davi não deu bola? Alguém aqui já colocou naquele canal Animal Planet? Aqueles canais pagos, parece os animais. Tem lá a história, vida dos animais, habitat, alimentação. E aí tem uma coisa muito interessante do urso. O urso, quando ele vai em direção à presa, ele vai com as 4 patas no chão. Mas quando ele chega a 2, 3 metros de distância da presa, o que ele faz? Ele tira 2 patas do chão e se levanta, atingindo uma altura aproximadamente de 3... Alô? De 3 metros. Aí Davi olha, tem um gigante de 3 metros. Ele olha, eu já derrotei um urso de 3 metros. Então esse daí vai ser muito fichinha para mim. Davi olha aquela situação toda, aquela altura toda. Ele falou, já matei um desse tamanho. Ele olha toda aquela circunstância. Ele fala, olha aqui, eu tenho certeza que pelo tamanho não tem como eu errar. Ele é um alvo muito grande. E por ser um alvo muito grande, não tem como eu errar a minha mira contra ele. Sabe, o problema na nossa vida é que nós não se preparamos para o dia da oportunidade. Sabe, o dia da oportunidade vai vir logo quando essa pandemia se passar. E a glória do Senhor vai passar sobre toda a terra, procurando aqueles que estão prontos para ocupar aquela oportunidade. Sabe, Deus está te treinando nesses dias para você se preparar para o dia que você vai entrar no palácio e derrotar o seu gigante. Aleluias, aleluias. E o mais interessante, enquanto todos os soldados estavam lá com medo, vendo Golias gritar, Davi estava pensando, eu vou derrotar aquele gigante. Aquilo é fichinha para mim, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Enquanto todos estavam com medo, Davi, ele viu naquela situação uma oportunidade para ele se promover. Nós estamos vendo um dia que muita gente está com medo, e esse momento é um momento, uma oportunidade para Deus promover você que está desenvolvendo os seus dons aqui na terra. Sabe, os dons que Deus te deu. E depois que Davi foi lá e derrotou Golias, Saul colocou como capitão do seu exército. Sabe, quando o inimigo vê que você é uma ferramenta poderosíssima nas mãos do Senhor, ele vai sempre investir mais em você do que nos outros. Então, se a sua luta está maior do que o irmão que está do seu lado, é porque Deus tem coisas maiores para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E com isso ele vai tentar te ferir, causando várias feridas principalmente emocionais e na alma. Tempos atrás uma pessoa veio me questionar, e eu confesso que eu fiquei por muitos dias pensando sobre isso. Pastor, por que nos nossos cultos costumava todo culto cair alguém endemoniado? Alguém ia lá dos servos, orava, era liberto e permanecia conosco. Por que agora não tem mais ninguém caindo endemoniado durante os cultos? Eu falei, é uma pergunta que eu não tenho ainda resposta,
Mas nesses dias, o Senhor me respondeu algo muito poderoso. É que antigamente o diabo, ele demorava muito tempo para preparar uma pessoa para que ela fosse incorporada pelo demônio. Então levava anos ali, mais pelo menos de um ano, fazendo pactos, fazendo giras, batido de cabeça, um monte de coisa, para que a pessoa ficasse preparada para ali receber um demônio e ser usado para matar, roubar e destruir. Mas aí quando aquela pessoa que foi preparada por anos chega dentro de uma igreja, uma oração de no máximo 2 minutos, eu estou chutando alto aqui, uma oração de no máximo 2 minutos quebrava todo o trabalho de anos que eles faziam nas pessoas para acreditar que aquele caminho era correto. Aí o diabo viu que aquilo já não estava mais surtindo efeito. Qual foi a estratégia dele? Ele resolveu ferir as emoções das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa tem as emoções feridas, não se resolve com oração. Olha que interessante. Se você foi no passado tocado sexualmente na sua infância, se a tua mãe ou teu pai disse que você não ia ser nada, se você teve uma das experiências traumáticas que bloqueou as suas emoções, vai depender agora de você mesmo perdoar os agressores e não da oração de um pastor. Sabe por que não cai mais gente endemoniada durante os cultos na igreja? Porque o diabo mudou a sua estratégia. Porque agora é por isso que nós olhamos dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, uma geração dentro da igreja tão ferida, que não consegue enxergar o dom que Deus te deu e por isso não avança. Alô? E não adianta o pastor orar, não adianta os líderes orar, não adianta a oração de ninguém. É só você que consegue quebrar, desbloquear isso dentro de você. Por isso tem pessoas que entram ano, sai ano. Nós fazemos 2 vezes por ano, 21 dias de jejum e oração na igreja toda. E as pessoas, elas vêm para a reunião, participam da reunião, vão nas células, jejuam, participam de tudo que é na igreja e nada acontece. Alô? É assim a sua vida? Alô? Você tem participado de tudo na igreja, oração, jejum, vigília, célula, e nada tem acontecido? Não avança? Por que não avança? É simples, porque você não liberou o que estava no teu passado. Você não desbloqueou aquilo que bloqueou o seu emocional, que veio lá do teu passado. Você ainda não liberou o que está te prendendo. Alô? Entende agora porque muita gente dentro da igreja dizima, oferta, não prospera, e em outras áreas da vida também não melhora? Porque tem coisa do passado que o emocional travou, a mente travou. Por que o diabo fez isso? Porque Deus quer começar a te usar a partir do dom que Ele colocou em você. Mas para isso você precisa destravar ou concluir o seu passado. Sabe, nós vamos começar a fazer como a palavra do Senhor diz para fazer. Abra comigo em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, verso 20. Aleluias. Aleluia. Olha que o apóstolo Paulo estava ali orientando os irmãos em Roma, verso 20 e 21, Romanos capítulo 12, verso 20 e 21, diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se eu der de comer para o meu inimigo, se eu der de beber para o meu inimigo, a Bíblia diz que amontoará brasas vivas sobre a minha cabeça.
O que é dar de comer e dar de beber? Em outras palavras, se você perdoar o seu agressor, o seu ofensor, amontoarás brasas vivas na tua cabeça. Sabe, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, que esse momento que só você pode fazer. Você vai ter que perdoar quem te feriu. Você vai ter que alimentar o seu inimigo. Alô? Mateus capítulo 5, a Bíblia diz: ame os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos, fale bem dos vossos inimigos. Quem estava falando isso? Senhor Jesus. O que o teu emocional bloqueado faz você fazer? Amaldiçoar os seus inimigos, odiar os seus inimigos, e se puder matar os seus inimigos, você vai lá e mata. Essa é a reação de alguém que tem o emocional e a mente bloqueado. Mas hoje Deus vai destravar isso para você em Cristo Jesus. Ele vai te fortalecer, e hoje você vai liberar perdão para os seus ofensores, e as palavras de maldição vão ser quebradas, e todas as portas vão se abrir diante de você em Cristo Jesus. Quantos aqui creem nisso? Diga aleluia. Sabe, eu creio que se você fizer isso, no futuro você será um grande missionário, um grande abridor de igreja, um grande pregador, um grande evangelista, vai ser enviado para vários países, vai ser um grande adorador, sabe? Você vai poder fazer todas as coisas no seu futuro, porque aí nada mais está te prendendo, e ali Deus está abrindo portas para você entrar em Cristo Jesus. Sabe, se você tiver bloqueado pelas estratégias do inimigo do passado, de entrar na sua vida emocional, de gerar uma ferida que você não consegue esquecer, da insônia, da depressão, medo de fazer as coisas, com sentimentos de inferioridade, fazendo você se achar miserável, feio, feia, nada mais dá certo para mim. Sabe, o diabo, ele vai colocando todos os sentimentos em você, a ponto de você não enxergar o dom que Deus colocou em você para fazer coisas maiores. Você vai fazer coisas maiores. Deus vai te levar a fazer coisas maiores. Deus vai abrir portas para você fazer coisas maiores. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu sempre ajudei as pessoas, sempre ajudo e vou sempre ajudar. Nunca desejei mal, nunca dei uma direção para ninguém de forma que se prejudicasse. Mas muitas pessoas falaram mal de mim. Se eu tivesse dado ouvidos para tudo que falaram a meu respeito, eu não estaria aqui hoje. Teria com certeza me bloqueado. Mas quando eu ouvia as palavras ruins, eu exercitava na minha mente relembrar as palavras proféticas que o Senhor liberou sobre a minha vida, e quando eu relembrava, eu comecei a ouvir o que Deus falava a meu respeito, e essas palavras e essas pessoas não conseguiram bloquear o meu emocional e minha mente. Sabe, uma arma de defesa é quando alguém falar, não vai dar em nada, ó, já foi, tempo já passou. Nós temos que lembrar que ainda há um futuro promissor da parte de Deus para nós. Tem coisas ainda maiores que Deus vai nos usar para fazer e viver em Cristo Jesus. Sabe, não importa se teu pai foi o pior pai do mundo, não importa se você não estudou nas melhores escolas, se teu passado não foi tão santo assim, foi uma bagunça. O que importa é quando você entra na presença do Espírito Santo. Quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele te perdoa, é Ele quem sara a tua ferida, é Ele que levanta quem está caído, é Ele que entra no lugar vazio, e por causa de um pai que abandonou, Ele te coloca de pé para fazer coisas que jamais você poderia fazer e viver no Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Por isso, pare de escutar as pessoas que não estão torcendo pelo teu sucesso,
pelo teu crescimento e pela tua prosperidade. Tome a decisão hoje de ouvir a voz do Espírito Santo. E vou falar mais. Sabe por que você está aqui? Não é porque você tem um compromisso de cantar. Você está aqui porque o próprio Deus marcou esse encontro com você, para decretar o seu futuro e liberar o seu destino profético, para que você vai avançar, crescer, romper com o seu passado e viver coisas grandes que o Senhor já determinou na sua vida em Cristo Jesus. Diga comigo: eu creio que a partir de hoje Deus está destravando o propósito profético na minha vida e através da minha vida em Cristo Jesus. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo, a partir de hoje, ele vai te ensinar a desenvolver o seu dom, a crescer e a avançar em Cristo Jesus. Mas se por um acaso, pastor, parei no tempo, estagnei, sabe, eu quero dizer para você, a culpa não é de ninguém, não é do irmão da igreja, a culpa não é do seu pastor. A culpa, eu preciso trazer a realidade, que é só sua, que deu ouvidos às pessoas que disseram aquilo que não era da parte de Deus. Mas é tempo de avançar e crescer. E hoje você pode romper com tudo que falaram a seu respeito, que você deu ouvido por falta de sabedoria, e começar a avançar em Cristo Jesus. Sabe, eu creio e declaro que o dom que o Senhor plantou em você, ninguém mais vai roubar de você. Sabe, você não vai mais perder mais nenhum dia da sua vida. Sabe por quê? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, e o teu nome está escrito nas mãos de Deus, e Ele sabe quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Sabe, o Senhor, Ele está guardando a sua vida. Diga aleluias. Sabe, às vezes você está sentindo dor, às vezes pode estar sentindo vergonha. Tem gente sentindo muita vergonha nesses dias. Vergonha porque não tem dinheiro para comprar roupa, vergonha por causa do que aconteceu no passado, vergonha por causa dos pais que te abandonaram, vergonha porque você teve uma infância difícil. Aí a Bíblia diz: você tem vergonha? Olha a pergunta que a Bíblia está dizendo. Então o teu lugar é mesmo aqui, porque o único lugar que diz que no lugar da sua vergonha Deus te dará a dupla honra é na palavra de Deus. Então, se você está no lugar certo. Lá fora vergonha é vergonha, aqui dentro vergonha é dupla. Fala para quem está do seu ladinho assim: vergonha é dupla honra. Aleluia. Mas pastor, eu fui humilhado. Você foi humilhado, filho? Você está no lugar certo, porque a Bíblia também diz que os humilhados serão. Lá fora humilhação é humilhação, aqui dentro humilhado é exaltado pelo Senhor. Sabe, não existe lugar melhor para nossa família, para nossos filhos estar do que a casa do Senhor, sendo membro de um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Quando nos reunimos ali como igreja, Ele vem e derrama o sobrenatural, e por Ele derramar o sobrenatural, nós entendemos que a igreja é o único lugar que tem salvação. A igreja é o único lugar que aponta para o céu. A igreja é o único lugar que vai apagar as dores do passado e vai destravar você por um novo futuro promissor e de sucesso em Cristo Jesus. Se você crê, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.